Vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre Marquinhos, zagueiro e capitão da seleção brasileira, sonhando em voltar para o Corinthians. O Depay tem alguma chance de não jogar mais no Corinthians e parece que ele não confia na equipe médica. Na minha opinião, não deve renovar com ele. Wesley vai jogar sim, né? Ainda restam até a Copa do Mundo 14, 15 jogos, né? Pouquinho mais, né? Ele tem uma lesão de grau 2, necessidade de recuperação de um mês. O fato de ter ido se recuperar na Holanda me causa a impressão de que ele também aproveitou a oportunidade para voltar para casa, para estar mais perto dos familiares, pelo menos nesse primeiro momento, né? Entendo que ele vai jogar mais um pouco e não dá para o Memphis abandonar o emprego no Corinthians, porque ele tem 40 milhões de reais a receber em dívida vencida, né? Não é em grana que tenha a receber até a metade do ano quando acaba o contrato. Então ele não pode abandonar de vez, embora dentro de campo não tenha sido efetivo como deveria, especialmente para alguém que custa 6 milhões de reais. Fala para o Marcelo Paz renovar o contrato do atacante Kaique, porque ele só tem contrato até o meio do ano que vem. Boa observação, vou atrás disso. Kaique, que é alguém com moral lá, tá? Os caras gostam do Kaique, os caras têm a convicção de que o Kaique pode ser bastante promissor. O fato de o Kaique estar hoje lá no Corinthians é uma das justificativas para a não contratação do Maceió. O Maceió foi muito debatido internamente lá no Corinthians, se valia a pena ou não tentar contratá-lo. Muita gente defendendo que ele fosse contratado, mas no final das contas entendeu-se que ele tiraria espaço do Kaique e brigaria por posição com o Vitinho. Então o Corinthians meio que desistiu dessa contratação. Deixa eu pegar mais participações de vocês por aqui. Pedro Raul no Vitória é quente? O Vitória quer, mas o jogador tem que querer também. Tá? Então, fiquei com a impressão de que, apesar da vontade do Vitória em pegar o jogador de graça, mas pagar 60% dos salários, hoje o Pedro Raul ganha na casa dos 750 mil reais por mês, o Pedro Raul ainda não foi convencido. Tem até sexta-feira para mudar de ideia. Eu perguntei assim, mas vocês do Corinthians ainda pensam em usar o Pedro Raul numa troca pelo Arthur Cabral? A resposta foi importante, abre aspas. Seria o melhor dos mundos, mas acho que o Botafogo não o quer. Tá? Então são duas informações relevantes. Hoje, 17h47, ainda não havia um acordo do Vitória para com o Pedro Raul, porque o Pedro estava analisando as possibilidades. Segunda coisa, troca do Pedro Raul pelo Arthur Cabral, ou inclusão do Pedro Raul no Botafogo para que o Arthur Cabral viesse para o Corinthians, a impressão que o Corinthians tem é de que o Botafogo não está muito convencido de que o Arthur Cabral pode ser uma solução, tá? Então já matamos 2 coelhos numa cajadada só. Tá? O Átila Zapata, o Memphis pode gerar multa para o Corinthians por conta do celular? O Corinthians poderia multar o Memphis, mas isso é impossível. Vamos lá. Como é que você vai multar alguém para quem você deve 40 milhões de reais? O Corinthians não conseguiu multar o Memphis nem quando ele atrasou em treino, quando ele faltou em treino, né? Não é que ele atrasou. Boa noite, Nicola. Cheguei agora e o goleiro no Corinthians? Pois é, guris. Eu ouvi de uma pessoa no Corinthians que o Bertinato não foi contratado por conta da falha no jogo contra o Paysandu, 2-2, último lance da partida, um chute de fora da área, ele pensa em engavetar a bola aqui, depois muda de ideia e acaba colocando a bola para dentro do gol. O gol que causou a eliminação da Portuguesa foi bem mal avaliado dentro do Corinthians. Havia uma turma que queria o Bertinato, outra turma meio contrária, e aí com essa falha, a turma contrária acabou prevalecendo, tá? O Nicola, dia 7, terá reunião no Corinthians sobre a Safiel. Pois é, Sandro, a chance desse negócio avançar é muito pequena, cara. De verdade, há muita gente no Conselho Deliberativo, na diretoria, jogando contra, tá? Ninguém, ou pouca gente do Corinthians quer que o clube se transforme em uma SAF. O TV Fiel pergunta sobre o Arthur Cabral no Corinthians. O grande ponto é do salário. O Botafogo topa emprestar o Arthur Cabral, sem cobrar nada, mas o Botafogo quer que o Corinthians ajude com o pagamento do salário. O Botafogo quer que o Corinthians assuma 100% dos salários. Para o Corinthians é mais negócio tentar dividir. Hoje ele ganha 1.400.000 por mês. O Corinthians adoraria pagar 700 mil e que o Botafogo pagasse outros 700 mil. Nessas condições não vai sair acordo, tá? Quero falar agora sobre o Corinthians com muitas atualizações. Arthur Cabral, Pedro Raul e Marquinhos. Começando pelo zagueiro do PSG,
que está a serviço da seleção brasileira e deu entrevista importante. O Marquinhos admitiu que quando voltar ao Brasil vai dar preferência ao Timão, clube que o revelou, abre aspas para o Marquinhos, tenho mais 2 anos de contrato com o PSG e depois, vamos ver, se eu for voltar um dia para o Brasil, quero voltar bem. No Brasil é muita pressão, principalmente no time que eu gostaria de voltar, que é o Corinthians. Se um dia voltar, com certeza o Corinthians vai ser uma prioridade. É o clube que me abriu as portas, onde tudo começou. Tenho um carinho enorme e gostaria muito de vestir essa camisa novamente. Você gostaria do Marquinhos no Timão em 2 temporadas? Acho que pode ser uma excelente alternativa para o elenco alvinegro. Para completar, Pedro Raul vai ou não para o Vitória? O Vitória é o maior interessado na contratação do centroavante, que é reserva no Timão. Importante registrar que o Vitória topa bancar até 60% dos salários. Pedro Raul ganha na casa dos R$750 mil por mês. O Corinthians já topou esse empréstimo gratuito, arcando com cerca de 40% dos vencimentos. Mas, antes de gravar esse vídeo, já no final da tarde dessa quarta-feira, ouvi de uma pessoa do Corinthians que o Pedro Raul ainda relutava com a ideia, aguardando a possibilidade de outras movimentações do futebol nacional. Uma delas seria do Pedro Raul no Botafogo. O Corinthians chegou a sugerir a inclusão do Pedro Raul numa troca até o fim da temporada do Arthur Cabral. O Corinthians mandaria o Pedro Raul para o Botafogo e receberia o Arthur Cabral. Mas o que eu consegui apurar é de que no Botafogo o nome do Pedro Raul não é muito bem avaliado. Pedro Raul, ou melhor, o Arthur Cabral segue sendo a prioridade alvinegra para o fechamento da janela que se encerra nessa sexta-feira. Caso não exista acordo com Arthur Cabral, já há um plano B em andamento. A saideira sobre o Timão, Lingard, enfim, conseguiu o visto de trabalho e deve ter seu nome registrado no boletim informativo diário entre quinta e sexta-feira, ficando à disposição para o confronto contra o Fluminense que acontece assim que a data FIFA acabar. Já usa o espaço para comentário para opinar sobre o que quiser. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!